Olá, queridos amigos do canal Liga Apologética, canal do YouTube. Um grande abraço a todos os componentes do canal Liga Apologética, a você, amigo internauta, que tem participado, tem contribuído aí com suas perguntas, seus comentários. Um grande abraço a você, um grande abraço aí às 5 igrejas da Associação Paulista Leste, a comunidade hispana, a Igreja Central, que fica localizada no Brás, a Igreja de Vila Medeiro Hispano, Igreja de Ermelino Matarazzo Hispano, Cachoeirinha Hispano y también Peña Hispano. Saludos para todos ustedes, queridos hermanos. Este es el canal Liga Apologética de la Iglesia Adventista del Sétimo Dia. No vídeo passado, no vídeo anterior, eu fiz a leitura do texto grego de Lucas 16, versículo 13, até o versículo 28, que é praticamente o último versículo antes do evento da transfiguração de Jesus. É bom lembrar que eu deixei aqui bem claro que os eventos da vida de Jesus, eles devem ser ordenados. E algo que acontece antes da transfiguração de Jesus é que Jesus primeiro ora com o Pai, a sós, depois ele se reúne com os discípulos, faz uma pergunta para quebrar o gelo, para dizer algo muito importante depois faz a segunda pergunta, é uma pergunta pessoal, ele tenta arrancar da boca dos discípulos uma declaração, uma confissão, para que depois, quando Jesus falasse a respeito do que ia acontecer com ele, os discípulos não se retratassem. Em seguida, após a declaração que Pedro faz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, Jesus Cristo diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí então depois Jesus faz a declaração dizendo que é necessário que ele vá, desça a Jerusalém, e padeça nas mãos dos anciãos, escribas, seja morto e aí ressuscite ao terceiro dia. Conforme eu mostrei para você, esta foi uma das declarações mais inquietantes da vida de Jesus, do ministério dele, dizer que o Messias teria que morrer. Então isso deixou os discípulos preocupados, porque na cabeça deles o Messias não morre. Ele governaria, ele se sentaria no trono de Davi e aí tiraria o povo judeu do jugo romano. Inclusive os discípulos governariam juntamente com o Messias. Após essa pequena reflexão, eu tenho mostrado para vocês que Jesus então ele tenta trazer algumas admoestações para os discípulos. São palavras de conforto e ao mesmo tempo tentando arrancar deles a motivação para poder continuar seguindo a Jesus. Ele chega a dizer, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. E quem quiser perder a sua vida, achá-la. Quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la. Né? Esse texto aí que você conhece. Depois eu li com vocês os versículos 27 e 28 e disse que tinha algo muito importante ali para poder revelar a vocês antes do evento da transfiguração de Jesus. E isso é verdade. Mas antes, deixa eu fazer apenas um pequeno marco geográfico que eu tenho anotado aqui. A cena da transfiguração de Jesus acontece quando Jesus, ele na verdade havia ido ao norte da Galileia, ele havia ido além dos limites da Galileia, havia chegado em áreas pagãs, passou pela cidade de Tiro e Sidom, que também eram áreas pagãs, e bem ao norte de Jerusalém, fora da Palestina, tudo bem? E depois ele começou a descer ao sul, e à medida que ele descia, ele parou numa cidade que se chamava Cesareia de Filipos, que era também uma cidade pagã, no entanto uma cidade muito bonita, uma vegetação deslumbrante, verde, muito linda a cidade. No entanto, era uma cidade pagã. Cesareia de Filipo, ela praticamente se encontra ao pé do monte mais alto da Terra Santa, né, que seria o Monte Hermon. E todo ano ali neva. Mas no verão a neve ela começa a se derreter. E ao se derreter, ela começa a descer, né? E formam as águas turbulentas ali do Rio Jordão, e depois que elas descem pelo Monte Hermon, formam o Rio Jordão, que desce pela Galileia, tá? E aí entra ao Mar da Galileia, sai ao sul do mar, e aí termina no famoso Mar Morto. E Jesus possivelmente estava ali contemplando aquela vegetação bonita ao cimo do monte, juntamente com os seus discípulos. E aí a Bíblia diz que primeiro ele orou ao Pai, depois ele reuniu os discípulos, depois fez uma pergunta
uma pergunta para eles, é uma pergunta para poder quebrar o gelo, conforme eu usei essa expressão, e depois então ele faz uma pergunta pessoal para poder arrancar deles uma declaração. Bem, por isso então que ele se ajoelhou e orou ao Pai, pedindo ajuda para que ele pudesse revelar o que ia acontecer com eles, para que os discípulos não abandonassem talvez de uma vez, né? Mas que eles conseguissem ali ainda permanecer juntamente com Jesus. Agora o interessante é que depois que seus discípulos, depois que ele reúne seus discípulos, ele faz essa pergunta pessoal: e vocês, quem dizeis que eu sou? Isso depois daquele quebra-gelo, conforme eu disse. Jesus arranca agora uma declaração deles. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. Primeiro, nossos professores de grego que estão de plantão, analisando os vídeos do canal da Liga Apologética, dos componentes da Liga Apologética, você amigo que é estudioso da Bíblia, nós temos ali Jesus dizendo a Pedro assim: tu és Petros. Então, pedra pequena, pedregulho. Tu és Petro, e sobre esta Petra já seria uma indicação de uma pedra grande, uma rocha, uma roca. Pergunto para você que é estudioso de grego e você que é estudioso da Bíblia, por uma análise gramatical, é suficiente, apenas por uma análise gramatical, é suficiente para se descobrir quem é esta pedra sobre a qual a igreja seria edificada, conforme Jesus falou aqui no texto? Bem, se Pedro significa pedra pequena, será que Jesus estaria se referindo a essa pedra pequena? Se esta pedra é uma rocha, Pedro não tem o significado de uma rocha. Então, sobre quem é esta pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja? Você já parou para pensar? O que diz a análise gramatical? Bem, primeiro que o texto não termina apenas aí. Aí diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Quando Pedro morre, as portas do inferno, da sepultura, do Hades, prevalecem contra ele? Sobre quem não prevaleceu a sepultura? Por uma análise gramatical aqui, só no próprio texto, sem fazer uma diacronia dele, é possível descobrir quem é esta pedra? Você que é professor de grego, você amigo que é estudioso da Bíblia, talvez seja possível, mas apresente nos seus comentários. Será uma grande contribuição aqui para nós, e depois nós procuraremos fazer uma sincronia do texto, juntamente com uma dicronia de outros textos que envolvem o mesmo assunto. Tudo bem? Então aqui Jesus, praticamente, ele começa então a abordar o assunto que vai chegar no assunto onde ele será transfigurado. Os versículos 27 e 28, conforme eu tenho lido aqui com vocês, o texto grego diz assim: Melegarho huios, tu antropo ergestai, entedoxe tu patros autoimeta ton angelon autu kai tote apodosei e casto kataten praxin autu. Esse é o versículo 27. Mas veja o versículo 28. Amen lego himin, hoti eisin, tines ton rode, stoton oitines megeu sontai, tanatu, reos an idosin, ton huion, tu antropo erhomenon, ente basileia autu. Esse texto grego aqui do versículo 28, praticamente nos dá uma pista daquilo que iria acontecer antes da transfiguração de Jesus, ou que também ia acontecer no momento da transfiguração de Jesus. Porque amen lego himin hot e sintines ton rode estoton oitines me geuson tai tanato. Ele está querendo dizer aqui que alguns dos que estavam ali com ele, ou seja, quem estava juntamente com Jesus? Os discípulos. Quantos discípulos nós tínhamos ali? Alguns dentre os que estavam ali com ele não provaria a morte até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então imagine a cena. Eles não provariam alguns, apenas alguns, não provariam da morte até ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Mas espera aí.
todos os discípulos que estavam ali, após a ressurreição de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles morreram e não viram o reino de Jesus vindo. Como então nós podemos confirmar, por meio da análise gramatical, por meio desse texto grego, que alguns dos que estavam ali, alguns dos discípulos, viram a Jesus vindo no seu reino, sem mesmo passar pela morte? Então aqui, Jesus praticamente traz um conforto para eles, vendo a perturbação, vendo a inquietude que eles ficaram depois de receber a declaração de que o Messias morre. Jesus Cristo então agora como que acalma um pouco o coração dizendo, olha, deixa eu falar para vocês, alguns de vocês vão ver eu vindo no meu reino, vão ver o Filho do Homem no seu reino, sem provar a morte. Isso conforta vocês? Obviamente que isso soou algo bonito aos ouvidos dos discípulos. Mas quem deles veria a Jesus vindo no seu reino, sem provar a morte? Aí então nós entramos no capítulo 17, que fala sobre a transfiguração de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são os discípulos que sobem juntamente com Jesus quando Jesus é transfigurado? O versículo 1 do capítulo 17 vai dizer o seguinte: passados 6 dias, depois que Jesus falou que alguns deles veria ele vindo no reino sem provar a morte, se passaram 6 dias. E aí então a Bíblia diz que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva a um monte alto. Com que objetivo Jesus pega Pedro, Tiago e João e deixa os outros discípulos? Por que é que ele leva apenas 3 discípulos? Será que seria para cumprir a declaração dele no versículo 28, que diz que alguns deles veriam Jesus vindo no reino de seu Pai sem provar a morte? Veriam o Filho do Homem vindo no seu reino sem provar a morte. Será que seria para cumprir? O que é que você acha? Bem, parece que nós temos aqui uma ilação de textos conexos dos eventos que aconteceram com Jesus antes dele ser transfigurado. Então observe, a repetição é muito boa. Jesus orou primeiro a sós com seu Pai, pediu ajuda para poder revelar algo muito importante e inquietante do ministério dele, dizer que Messias teria que morrer. Após orar, ele reúne os discípulos, faz uma pergunta para quebrar o gelo, depois faz uma pergunta pessoal, arranca uma declaração da boca dos discípulos e depois ele diz que vai ser morto, mas que ressuscitaria no 3º dia. E depois ele diz que o discípulo teria que carregar sua cruz, teria que salvar a sua vida por causa de Jesus, ou perdê-la por causa de Jesus para poder salvá-la. E aí ele diz que alguns deles, para confortar o coração deles, diz, alguns de vocês vão ver eu vindo no meu reino sem provar a morte. E aí ele chama 3 apenas. Por que motivo? Será que foi para cumprir a profecia que ele disse que iria acontecer? O que você acha, amigo estudioso da Bíblia? Aguente mais um pouquinho, porque a Bíblia vai revelar muito mais coisas sobre a vida de Jesus. Agora nós vamos partir para o evento da transfiguração, mas agora nós só estamos analisando o texto contextualmente, para depois fazermos uma análise gramatical. Tudo bem? Que Deus te abençoe, um grande abraço e que o bondoso Deus possa abençoar a você, sua família, seu ministério, a sua igreja e que seja tudo para a honra e glória de Deus. Um grande abraço a todos.